Hey guys, how you doing? Let's learn English. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Vamos aprender inglês? Eu sou a professora Cristiane Mourão. Vamos conferir a aula? A aula 13, o objeto de conhecimento, passado simples e contínuo, detalhamento, conectores referentes ao passado e expressões de tempo. So, let's get started. Hey guys! Vamos falar de duas ações que estão acontecendo ao mesmo tempo, mas que eu vou utilizar tempos verbais diferentes na língua inglesa. Como é que é isso, professora? Duas ações ao mesmo tempo com tempos verbais diferentes? Vocês vão observar aqui nessa animação que vão acontecer duas ações ao mesmo tempo com tempos verbais diferentes. Primeiro na língua portuguesa, depois eu vou passar para vocês na língua inglesa para que vocês possam fazer a comparação e compreender. Let's get started. Vamos começar. Vejam que eu tenho a personagem Dani e vai acontecer aqui uma ação. Ela vai levantar por quê, né? Então a Dani estava fazendo o quê? Estava assistindo TV quando a Vitória tocou a campainha, certo? Então a Dani estava assistindo TV quando a Vitória tocou a campainha. Então aqui são duas ações acontecendo ao mesmo tempo, certo? E vejam como é que essa oração ficaria em inglês. Então a Dani estava assistindo TV, é uma ação, é a primeira ação, tá bom? O que estava acontecendo antes da Vitória tocar a campainha? Então aqui, ó, Dani was watching TV when Victoria rang the doorbell. Então a Dani estava assistindo TV quando a Vitória tocou a campainha. Tem duas ações no passado acontecendo aqui. Só que vocês precisam prestar atenção quando vai ser o past continuous, que vocês vão ver aqui comigo, e o simple past, que vocês já estão aprendendo a trabalhar o simple past. Então, são dois tempos verbais que são utilizados ao mesmo tempo com ações diferentes. Observem que, no início aqui da ação, a Dani estava sentada ali no sofá, fazendo o que mesmo? Assistindo TV. Então, quando você vai contar isso para alguém, né? Digamos assim, a Dani vai contar para alguém, poxa, eu estava assistindo TV de boa lá em casa, mas de repente a Vitória chegou e tocou campainha, tá? Então, para contar isso em inglês para alguém, eu vou utilizar dois tempos verbais, tá? Que é o past continuous, que é aquele que tem o gerúndio e ing, e o passado simples do verbo aqui, certo? Como vou trabalhar isso com vocês? Vejam aqui que eu vou detalhar cada uma das orações para que vocês possam compreender o tempo, porque são tempos diferentes, né? Então, ela estava uma ação e depois eu vou contar algo que já aconteceu, certo? Mas no passado. Vamos praticar isso de uma forma mais simples para que vocês possam compreender essas duas orações em tempos verbais aí diferentes. Pay attention. Observem que eu tenho aqui o uso do past continuous e o simple past, tá bom? Eu tenho a primeira ação aqui, tá? O que estava acontecendo? Observem que eu tenho uma pessoa, uma garota, né? O que ela estava fazendo aqui nessa ação? Se eu fosse contar, né? O que eu estava fazendo aqui para alguém, né? Vejam assim. Eu vou contar em português primeiro, depois vou transformar para o inglês, tá? Então, eu estava lendo, eu estava estudando inglês quando, né? Vejam aqui, a minha mãe chegou. Essa aqui é a ação falando essa situação em português, tá? Voltando. Eu estava estudando inglês, eu estava lendo um livro em inglês, enquanto eu estava praticando inglês, o que aconteceu ao mesmo tempo que eu vou contar para outra pessoa? A minha mãe chegou, tá? Só que para contar essas duas ações, eu vou utilizar tempos verbais diferentes, certo? Na primeira, vamos começar com a primeira. Eu vou utilizar aqui o past continuous.
O past continuous, toda vez que a gente utiliza esse termo aqui na língua inglesa, isso quer dizer que o meu verbo vai receber o ing, que é o gerúndio na língua inglesa, tá bom? Então fica assim, while, enquanto. While I was. Qual é a ação que está acontecendo, que estava acontecendo aqui? While I was studying. Eu vou usar o studying, pode ser lendo um livro em inglês. Como eu coloquei aqui já o inglês, vamos utilizar o studying. While I was studying English, eu estou contando para alguém isso, né? Enquanto eu estava estudando inglês, o que aconteceu na sequência? My mother got home, tá? Então, my mother got home. My mother got home ou my mother arrived. Aqui eu já estou usando o que, gente? Eu estou usando o simple past, tá? Na primeira, que é esta ação aqui, while I was reading ou while I was studying, eu utilizei o studying, né? Então, vamos continuar com studying, mas poderia ser outra ação também, tranquilinho, tá bom? Então, while I was studying English, my mother got home, my mother arrived. Na segunda ação, que eu estou contando para alguém, eu vou utilizar o simple past, que vocês já conhecem, com verbos irregulares, como é o caso do got home, minha mãe chegou em casa, certo? E também temos os regulares, que são os verbos que terminam em ed. Eu vou usar a forma afirmativa para contar algo que estava acontecendo ao mesmo tempo no passado. Então, aqui a gente utiliza isso aqui para contar para as pessoas o que estava acontecendo ao mesmo tempo, né? Enquanto eu estava estudando, a minha mãe chegou. São duas ações ao mesmo tempo. Porém, eu utilizo tempos verbais diferentes, tá? Aqui eu estou utilizando past continuous, que é aquele tempo verbal que eu vou utilizar o quê? O to be no passado, ok? Mais o verbo principal com o ing, que é o gerúndio, tá bom? E o simple past eu vou usar verbo regular ou verbo irregular para relatar o que foi que aconteceu, tá bom? Para relatar duas ações que aconteceram no passado ao mesmo tempo. Certo? Tenho outra situação aqui, algo que é bem comum, quem nunca, né? Aqui, ó, o que aconteceu? Se eu fosse contar para vocês, ó, ele perdeu o ônibus, certo? Por que ele perdeu o ônibus? O que estava acontecendo naquele momento para que ele pudesse perder o ônibus? Então, são duas ações diferentes, tá? O que aconteceu mesmo, olha o que ele estava fazendo, né? Ele estava ali no telefone, distraído, não estava prestando atenção. Se não prestar atenção, já era, né? Te perde mesmo. Então, para contar isso em inglês, eu vou usar o past continuous e o simple past. Agora, observem algo que é bem importante. Vou voltar na anterior para que vocês observem que aqui eu utilizei uma expressão de tempo para que vocês possam entender, que é o past continuous. Aqui tem um while. While I was studying. Então, todas as vezes que tiver while na minha oração, que é enquanto, você vai usar na sequência o past continuous. Então, while I was studying English, enquanto eu estava estudando, tá? Então, é uma dica para vocês conseguirem saber, em algumas situações, quando utilizar um ou outro, para não se atrapalhar, tá bom? Mas vale muito aqui o contexto também, tá? Vejam que, o que aconteceu primeiro, tá bom? Ele perdeu o ônibus, por quê? O que ele estava fazendo quando ele perdeu o ônibus? O que aconteceu, tá? Estava distraído, ele estava patetando, fazendo outra coisa, então tem que descrever isso direitinho, certo? Então, observando aqui as imagens, como aqui não tem uma expressão de tempo, como lá na anterior, que é o while, que já ajuda bastante, temos que prestar atenção no contexto, certo? Então, eu não vou dizer, ele estava perdendo o ônibus. Isso não é uma ação que a gente usa, tá bom? Em inglês também não.
certo? Então, eu já sei que na primeira ação, que é essa aqui, que ele perdeu o ônibus, eu já sei que é o simple past, tá? Simple past. Agora eu vou buscar vocabulário para saber qual é o verbo perder um meio de transporte, tá bom? Para dizer que você perdeu algum meio de transporte em inglês, você vai usar o verbo miss, miss, miss. Ah, mas tem o verbo lose, que é perder, mas aqui você não vai usar o verbo lose, tá bom? Você vai usar o verbo miss, to miss, que indica perder assim, um meio de transporte, nesse caso, porque ele significa outras coisas também. Mas eu estou falando sobre ações que aconteceram, duas ações que aconteceram no passado e que aconteceram ao mesmo tempo, foram simultâneas, e eu vou contar para alguém, certo? E aí que eu já sei que na primeira é o simple past. Esse aqui é um verbo regular e ele acaba em ed, tá? Regra geral, acrescenta o ed. Ficou assim, he missed the bus because he. Então, ele perdeu o ônibus porque o because aqui em resposta, tá? Porque o que ele estava fazendo? De acordo com a imagem, ele estava conversando, né? Ele estava conversando ao telefone. Então, eu posso responder bem assim. He was, past continuous, tem que completar com o verbo to be no passado, tá bom? Se for singular, eu vou usar o was, tá? Se for uma pessoa, um objeto, um planeta, um animal, uma comida, único, eu vou usar o was. Se for plural, eu vou usar o were, tá? Então, he missed the bus because he was talking on the phone. Olha o que ele estava fazendo. Talking. He was talking. Você acrescenta aqui o gerúndio ao verbo. Não pode esquecer, tá? São tempos verbais diferentes, past continuous. Vocês viram que eu uso dois verbos. Um verbo que é auxiliar, que é o to be, e o outro que é o principal, que no caso é o talking, tá? Então, precisa saber que usa was ou were para plurais e was é singular. E o talk, que é o meu verbo principal, ele recebe aqui o sufixo, que é o ing. Se eu tirar o ing, professora, o que acontece? Vai ficar errado, não pode esquecer o ing. Tem que utilizar o past continuous de forma correta, ok? E aqui, na primeira oração, he missed the bus because he was talking on the phone. No, he missed é o simple past. Como é que eu sei que é o simple past, professora? Porque eu tenho aqui, no caso, um verbo que está com ed, tá? Então, quando eu tenho verbos com ed, ied, ou aqui no caso, vocês viram anteriormente, verbos que são irregulares, né? Tem que aprender, você sabe que está sendo utilizado o simple past, tá bom? Então, a questão dos verbos no passado é prática mesmo, tem que praticar, tem que aprender, principalmente os verbos irregulares, que não tem uma regra. Aqui no caso dos verbos regulares, sim, você pode entender que aqui é regular e que é verbo no passado porque tem CAD. Os demais você tem que estudar mesmo, praticar até conseguir compreender e internalizar o uso deles, tá bom? Então, quando é ED, fica muito mais fácil, certo? E aí, que, simple past, sempre na forma afirmativa. Se for negativa, já é outra situação, aí não precisa fazer modificações no verbo, tá bom? Vamos ler aqui um pouquinho sobre o past continuous e o simple past, né? Vejam que quando nós temos duas ações no passado, estamos falando aqui sempre do passado, não podem esquecer dessa informação que é super importante. Past, palavra cognata, past continuous, um passado contínuo, e o simple past, que é o passado simples que a gente já conhece, tá bom? Então, quando nós temos duas ações no passado, uma no past continuous e a outra no simple past, nós vamos fazer o quê? Vamos ficar atentos, prestar atenção para o uso do when e de while, enquanto. Então, aqui é uma dica para vocês para saber quando usar o past continuous ou simple past, que às vezes, quando não tem nenhum tempo
assim, uma expressão de tempo, a gente fica assim um pouquinho, né? E agora, o que a gente usa? Vai usar o contexto. Porém, se eu tiver, no caso, o uso do when, que significa quando, isso quer dizer que a minha oração estará no simple past, tá? Então, aqui é uma dica para vocês. E o while? O while significa enquanto, tá? Então, vamos pensar aqui um pouquinho. Enquanto eu estava dirigindo, olha só, enquanto eu estava dirigindo, é uma ação contínua, eu estava dirigindo, então fica mais fácil saber que a próxima oração, né, vai ser no simple past. Então, enquanto eu estava dirigindo, começou a chover, certo? A próxima ação vai ser no simple past. Então, quando eu estou utilizando essas duas estruturas, eu tenho que prestar atenção, que uma é no passado simples e a outra é no contínuo, tá? Então, o while seria uma expressão que marca ali na minha frase, que é past continuous. E o when, ele marca ali na minha oração, que é simple past. Vejam comigo aqui os exemplos para que vocês possam compreender, porque só ficar falando, né, a gente precisa sempre contextualizar o inglês, para que a gente possa realmente aprender a falar, a pensar, né, e pensar e falar o que está pensando. A gente sempre trabalha com contexto, nada de vocabulários isolados não, tá bom? Vejam comigo. Aqui, por que eu sei que foi o simple past? Isso aqui vale, gente, só para quando eu tenho expressões de tempo, tá bom? Como o when e o while, são expressões aqui que indicam tempo, tá bom? Então eu vou saber definir qual é o tempo verbal. Vejam que eu começo a oração assim. I was reading a book. I was reading a book. Eu estava lendo um livro. Então, estava ali, tranquila, lendo um livro. Quando? Olha o quando. The door opened. The door opened. Então, são duas ações no passado. Então, eu estava com a ação contínua ali no passado. Eu estava lendo meu livro ali, tranquila, né? Quando a porta abriu, ok? Quando a porta se abriu, tá bom? When the door opened, simple past. Observem que eu estou utilizando aqui a expressão when, que significa quando. Logo, quando eu observar que tem quando ali a palavra when, eu já sei que a minha oração seguinte vai estar no simple past. Então, funciona bastante essas dicas se tiver expressão de tempo, tá bom? Que às vezes não tem. Agora, quando tiver o while, veja o que acontece quando tem o while na minha oração. Aqui eu tenho while, tá? While he was sleeping, I made dinner. A primeira oração, ela está no past continuous. Por que que eu sei que aqui é o past continuous? Porque eu tenho ali, ó, a expressão de tempo while, que significa enquanto, né? Enquanto ele estava dormindo, certo? Eu fiz o jantar, ok? Vamos continuar aqui com a oração, mais informações, tá? Vejam que todas as vezes que ocorreu o uso da palavra while, eu já sei que é past continuous. Past continuous é quando eu vou utilizar o to be no passado, was ou were, dependendo do sujeito, e o meu verbo principal, ele vai receber esse ing, tá bom? E a próxima oração, já sei que é o simple past. Fica bem fácil quando a gente tem esses marcadores, ok? Quando não tem, vamos verificar aqui agora uma atividade onde tem marcadores, tem expressões e outras não. Como é que eu vou fazer isso? Pay attention. Vejam, past continuous and simple past, ok? Eu tenho um texto, ok? E vocês vão perceber que é alguém contando sobre algo que aconteceu. São duas ações que aconteceram ao mesmo tempo, tá bom? Aí eu estou contando isso para vocês, mas eu preciso utilizar os tempos verbais corretos, certo? Então, in January 2014, então, em janeiro de 2014, né? A doctor from New Zealand had a frightening experience with a shark, but his calm reaction, traduzir aqui para vocês, né? Então, o médico da Nova Zelândia, ele teve uma experiência assim muito terrível com tubarão, but his calm reaction,
call me reaction, certo? Agora a gente vai desenvolver isso aqui analisando, tá bom? Porque observem que é uma história. É como se eu estivesse contando para vocês algo, mas em inglês. E aí, quando a gente está contando alguma coisa, né? A gente vai usando o passado, o passado contínuo. É a mesma coisa também em inglês, só que você tem que perceber o que utilizar, tá bom? Então, em January, with a shark, but his calm reaction. E aí, o que vocês acham? Mas a reação dele ficaria como esse verbo aqui, tá? Aqui no caso eu vou usar o made, tá bom? Que é o passado desse verbo. Esse verbo aqui é irregular. Eu preciso saber fazer o uso dele no passado. Eu tenho que memorizar mesmo, tá, gente? Estudar até aprender. Porque ele não tem uma fórmula para você saber, tá? Então, made him the star of news reports around the world. Tá? Então, mas a sua reação de calma, agora imaginem, você tá ali de boa, nadando, fazendo alguma coisa no mar e você se depara com um tubarão. Mas a reação dele foi assim de muita calma. E por isso que ele virou assim a estrela dos noticiários no mundo todo. O nome dele é James Grant. Então, eu tô contando para vocês, né? Então, dizendo que ele teve uma reação assim impressionante, ficou muito calmo, ok? E agora, James Grant, o que estava acontecendo with friends on one Saturday when a shark attacked him? Aqui temos uma expressão de tempo, que significa quando, certo? Aqui no primeiro parágrafo não tem nada. A gente tem que analisar e observar o que utilizar. Tem que entender o que está acontecendo, tá bom? Mas aqui na segunda oração, eu já estou mostrando para vocês o uso do when, que é quando, tá? E quando eu usei essa expressão, logo apareceu aqui o simple past, attacked, tá bom? Que é o verbo atacou, foi conjugado aqui, ok? Se já tem o simple past, eu já sei que aqui, ó, vai ser o quê? Past continuous. James Grant was fishing. Fishing não é só peixe não, tá, gente? Fishing é o verbo pescar. Então, James Grant was fishing with friends one Saturday when a shark attacked him. Então, o James Grant estava pescando com os seus amigos quando ele foi atacado, né? Ele foi atacado por um tubarão, só isso. Agora, forma negativa. Uma dica para vocês. Esse verbo aqui, ó, ele não costuma ser um verbo de ação. E daí que eu já sei que eu vou usar o didn't. Aqui, simple past, tá? Não é comum você ver esse verbo no gerúndio com ing. Existe? Existe, mas não é comum. Então, aqui no caso, é he didn't see anything. Ele não viu nada, but he... Mas ele... O que aconteceu? Feel, que é o verbo sentir. But he felt. Eu não vou dizer que estava sentindo, tá? Então, exige muita questão de interpretação mesmo, tá? But he felt a sudden pain in his leg. Então, ele sentiu, assim, uma dor repentina nas pernas dele. At first, primeiramente, ele pensou, he thought that his friends... Tá, então, primeiramente, ele pensou que os amigos dele, né, estavam o quê? Olha aqui um verbo que sempre é de ação, tá, gente? Play. Aqui eu tenho plurais. Isso quer dizer que eu vou usar o were. Were playing, tá? A prank on him. O que é prank on him? Quando você faz aquelas brincadeiras com as pessoas, tá bom? Pagar uma prenda, digamos assim, tá? Então, ele achou que os amigos dele estavam trollando ele, digamos assim, no vocabulário mais atual, tá bom? Ele achou que foi isso. Então, ele sentiu uma dor repentina. Ah, meus amigos estão me tirando aqui, certo? O que ele fez? Temos o verbo turn. He turned around, né? Então, ele virou. But nobody was, aqui é o verbo to be, behind him. Então, mas ninguém estava atrás dele. Então, ele
tá? Então, ele percebeu. Isso aqui é o verbo realize, ele é verbo regular. He realized them. He realized what? Então, then é uma expressão também que indica, geralmente, o simple past, tá bom? What vai indicar past continuous nessa situação, certo? E foi quando ele percebeu o que estava acontecendo. What was happening. Aqui é uma história, tá? What was happening. Que alguém contou, ok? Utilizando o past continuous e o simple past. Então, duas ações ao mesmo tempo acontecendo, mas eu vou utilizar tempos verbais diferentes, certo? E daí que vocês podem utilizar expressões de tempo, tá bom? Como o while, o when, o then, o what, que surgiram aqui no texto, e usem bastante a questão da interpretação, tá bom? Mas é importante que vocês saibam utilizar esses tempos verbais, ok? Agora a gente vai fazer aqui um quiz utilizando a ideia do past continuous e o simple past. Mas eu deixei aqui as expressões. Então, na primeira eu tenho o while, que é enquanto. O que acontece mesmo quando eu utilizo o while na minha oração? Como é que fica o verbo? Vamos ver? While we were preparing the picnic, it started to rain, ok? Vejam que eu estou utilizando na minha primeira oração ali, ó, past continuous. Por que eu usei o were aqui, professora? Por que não tem was? Porque o we somos nós, tá bom? Então, nós é plural, por isso que foi utilizado aqui o were. While we were preparing the picnic, it started to rain. Enquanto nós estávamos preparando o piquenique, o que aconteceu? Então, duas ações assim ao mesmo tempo, com tempos verbais diferentes, né? Começou a chover. It started to rain. Começou a chover. A primeira oração com gerúndio, tá bom? E a segunda com o simple past. Sempre essa ideia, tá bom? Eu tenho ainda um outro teste aqui para vocês, um outro quiz para a gente praticar aqui o uso mesmo do past continuous e simple past. E vamos resolver isso também. Let's see it. Vejam, tem que analisar, essa aqui é maior, né? Mas sempre fiquem atentos com a questão das expressões de tempo aqui, que eu deixei aqui as expressões. Vejam que eu tenho aqui faltando na primeira oração. A really interesting person while I was waiting for the bus, tá bom? O que eu estou contando aqui para vocês? Que eu conheci uma pessoa muito interessante enquanto eu estava esperando o ônibus, ok? São coisas que acontecem no dia a dia realmente, tá bom? E eu já tenho aqui na segunda linha, né, o uso do gerúndio ali, né, do past continuous. While I was waiting, past continuous. Isso quer dizer que eu vou completar com o quê? Was meeting ou met? Let's check it. Vamos verificar a resposta. Aqui ficou met, tá? Porque quando eu estou contando algo para alguém, eu preciso verificar, tá bom? Se é past continuous, se é simple past, mas as duas ações estão no passado, mas é necessário contar direitinho. Eu não vou dizer bem assim, eu estava conhecendo uma pessoa interessante. Ninguém fala assim, eu estava conhecendo, né? Eu conheci, ok? Então, fica mais simples de compreender quando tem esses tempos verbais aí também. Temos mais um quiz aqui para vocês, que é o seguinte. I drank my dad's coffee. I drank my dad's coffee while he didn't look or wasn't looking. Então, eu tomei aqui o café do meu pai enquanto ele não estava vendo. É a situação aqui que eu estou contando para vocês. Mas e aí? Na primeira oração, eu já tenho ali o meu tempo verbal. Drink é o passado do drink. Ele é irregular, por isso que não tem ED, mas está no passado, ok? E aqui eu tenho a expressão while, que indica enquanto. Agora ficou fácil, né? Com a expressão de tempo ali, tudo fica mais fácil. E aí, qual é a resposta mesmo para essa pergunta, para essa oração que completa, né? Wasn't looking. Então,
I drank my dad's coffee while he wasn't looking. Eu tomei o café do meu pai enquanto ele não estava vendo. Ele não estava vendo, estava acabando o café dele. Viram aí? Com expressões de tempo fica muito mais fácil, mas geralmente você não vai ver expressões de tempo, então é bom estudar, adquirir vocabulário, se preparar aí, aprender os tempos verbais, praticar que vai dar certo e vocês vão conseguir sempre trabalhar corretamente utilizando esses dois tempos verbais ao mesmo tempo. Alright? Tudo certo? Vamos lá!